Fala MongoDB, o nosso podcast em português com conteúdos sobre o universo MongoDB. Eu sou o Lourenço Taborda, líder da arquitetura de solução aqui no Brasil. Eu sou Júlia Comarim, responsável pelo marketing da Mongo na América Latina. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o MongoDB 8.0, que já está disponível para você testar as novas funcionalidades. Então, para a gente começar, Lourenço, eu queria saber quais são as principais características, as principais atribuições do MongoDB 8.0. Perfeito, Júlia. Olha só, galera, hoje é o primeiro episódio que a gente está gravando que eu precisei trazer uma cola no meu laptop para conseguir falar para vocês com precisão todas as novidades, né? Mas acho que a principal, a gente começa, 8.0 é a versão de MongoDB mais rápida. Então a gente está falando de rapidez e agilidade aqui. De alto desempenho. MongoDB sempre foi uma tecnologia conhecida pelo seu alto desempenho, sobretudo nas versões 4, 4.0, 4.4, e agora, na 8.0, acontece uma retomada desse fundamento que, na verdade, sempre esteve presente, porém, em comparação com versão 7, versão 6, versão 5, a 8.0 teve pelo menos 50% do esforço de engenharia dedicado para alto desempenho. E quais são as necessidades das aplicações que o 8.0 busca atender? Obviamente, como a bandeira principal da versão 8.0 é alto desempenho, estas melhorias estão justamente relacionadas com aplicações que precisam ter experiências instantâneas, experiências que transmitam para a gente, pessoas usuárias, uma sensação de que aconteceu imediatamente as operações que nós estamos fazendo naquela aplicação. Além disso, vamos relembrar que tanto nas aplicações quanto nos bancos de dados, nós temos operações que são escritas de informação e outras operações que são leituras. E uma gestão inteligente sobre estas características, algumas cargas de trabalho serão mais intensas de escrita e outras mais intensas de leitura, é muito importante. Outro pilar que não é novidade, mas é muito importante destacar na versão 8.0, é escalabilidade do banco de dados. Nós já falamos, inclusive, em alguns episódios anteriores, que escalabilidade sempre é um desafio para os bancos de dados. Tradicionalmente, os bancos que a gente mais conhece encontram um desafio para escalar verticalmente e, sobretudo, horizontalmente. Na versão 8.0, a gente tem a escalabilidade muito mais afinada. E por fim, não menos importante, segurança. É algo também que é muito demandado em tempos atuais de aplicações modernas que estão tramitando com dados sensíveis, dados pessoais, dados financeiros, dados de saúde, entre outros. Então, criptografia e como manejar estes requisitos de segurança e legislações de dados também é muito importante. Então, os 4 pilares da 8.0, alto desempenho, escalabilidade, gestão de cargas de trabalho mistas, leitura e escrita, e segurança. E quando a gente fala em séries temporais, o que o MongoDB 8.0 tem a oferecer em relação a melhorias? Excelente. Então, aqui nós vamos começar a falar sobre tópicos específicos. Então, muitos de vocês trabalham com uma massa de dados que tem como característica ser uma série temporal, ou seja, dados que estão distribuídos com acontecimentos ao longo do tempo. Pode ser de maneira a cada segundo, a cada 10 segundos, a cada minuto, a cada hora, a cada dia. Então, na versão 8.0, esta frequência de informação gerada numa série temporal está 10 vezes mais densa. O que significa isso? Significa que a gente consegue trabalhar com 10 vezes mais informação em cache. E vamos relembrar que trabalhar informação em cache, em memória, é muito mais rápido do que trabalhar com informações que estão em disco. Então, estas informações que estão em séries temporais já têm essa primeira alavanca de desempenho. Além disso, o armazenamento está mágico. 50% menos espaço necessário para a gente guardar dados de séries temporais.
Eu, pessoalmente, fico bastante impressionado com esses números e vejo, na verdade, nos projetos que a gente está discutindo com nossos clientes, que trabalhar com séries temporais em MongoDB é algo que tem muito benefício, então, principalmente sobre o alto desempenho para percorrer essas informações e o baixo espaço em disco para guardar estas informações em séries temporais. E quando a gente fala sobre query, a gente tem alguma melhoria para o MongoDB 8.0? Para as queries, nós também temos melhorias no uso de cache e também para trabalhar com índices simples e igualdades simples, ou seja, consultas menos sofisticadas estão indo por um caminho muito mais rápido, como se fosse uma fila VIP dentro do processamento do motor de MongoDB. Isso nós vamos encontrar na documentação com o nome de Express Path, e essa característica, então, de consulta já vai automaticamente por um caminho mais otimizado. Numericamente, nós vamos encontrar um aumento de desempenho aí da faixa de 17%. Uau, isso é bem impressionante. E com relação à gestão de memória, como que tá? Quais foram as melhorias que foram atualizadas no 8.0? Então, sobre o uso de memória, Julia, é interessante a gente relembrar um conceito importante, que é a fragmentação do uso de memória. O que acontece? Quando a gente está operando um computador, nós vamos carregando informações na memória e descarregando. Então, essa operação de carga e descarga vai gerar, em alguns momentos, um espaço de memória vazio entre uma informação anterior e a nova informação que a gente está colocando. Isso é um desafio computacional presente aí há várias décadas. O que acontece na versão 8.0 de MongoDB é que nós estamos com um alocador de memória mais otimizado que reduz em 18% o uso, né, ou a fragmentação, né, o uso desses espaços, né, que é a fragmentação da memória. Então está muito mais otimizado e a gente fica muito mais blindado com o tema de alocação. Se você quiser procurar tecnicamente do que eu estou falando do Thread Cache Memory Allocation, TC-malloc, que deixa de ser por thread de processamento e passa a ser por CPU. Então, essa que é o segredo, né, por trás dessa mágica de ter uma redução de 18% de fragmentação de memória em MongoDB 8.0. E sobre as melhorias de replicação? Eu ouvi falar que tem alguma coisa aí que promete uma alta disponibilidade sem comprometer o desempenho. Como é que está funcionando isso? É isso aí. Então, em 8.0, nós temos alto desempenho sem comprometer alta disponibilidade, né? As principais mudanças, nós vamos perceber que as operações no oplog do banco de dados, que é o log de operações, que é justamente aquele diário de tarefas que estão acontecendo, de escritas e atualizações de informação e exclusões também na base de dados, precisa navegar do nó primário do nosso cluster de MongoDB para os seus nós secundários. Então, esta otimização fez com que aqueles clusters que trabalham com o write concern de maioria, que é uma opção padrão que vem dentro do Atlas e que você deveria configurar também no seu MongoDB gerenciado, está 20% mais rápido. E com relação à observabilidade, o que tem de novo por aí? Nós temos o Query Profiler e o Query Insight melhorados, inclusive com visão por coleção, na verdade por namespace, que é a combinação do nome da coleção com o nome do banco de dados. Então, isso vai trazer uma granularidade para você olhar o desempenho das suas queries, das suas consultas, de maneira muito mais assertiva. Tá, e o que é o Query Shape? O Query Shape. E por que ele serve? E o que ele tem a ver com o 8.0? Essa novidade é bem legal. Query Shape. Imagina que nós vamos pegar a consulta que está vindo da aplicação e vamos colocar uma etiqueta. Vamos colocar uma etiqueta que vai falar para a gente o formato dessa query, o que está contido ali. Tecnicamente, vai ser aplicado um hash nessa consulta, que é uma maneira de você agrupar as informações ali, representar a informação de um jeito mais
computacional. Só que isso é muito interessante porque uma vez que você começa a fazer o shape das suas queries ou entender o formato dessas queries, nós vamos conseguir destacar quais são queries otimizadas, que deveriam ter passe livre para o banco de dados e rodar de maneira tranquila, e outras queries que podem estar sub-otimizadas. Então, essas queries menos performáticas, ou talvez não tão bem escritas ou não tão bem planejadas, têm um padrão, têm uma assinatura, que é esse shape. E com isso a gente pode limitar dentro do MongoDB para reduzir o tempo de execução dessas queries com esse shape, ou até mesmo não aceitar uma query que não tem uma assinatura, um shape que foi devidamente construída e tem um bom desempenho. E com relação aos shards, é verdade que eu consigo agora mover as coleções para qualquer um deles? Sim, sobre shardeamento, é um tema que sempre traz muitas perguntas nas reuniões que eu participo aqui no Brasil. Então, nós temos as novidades de que o processo de rechardeamento, que é a gente modificar a distribuição física dos nossos dados, está muito mais rápido. Então, se a gente comparar historicamente, para fazer essa operação em 1 tera de dados, poderiam talvez levar alguns dias, né, para que essa operação acontecesse por completo. Hoje, essa operação acontece em horas. Então, é uma reorganização física das informações que está muito mais rápido de acontecer. Além disso, a gente consegue pegar uma coleção que não está shardeada, ou seja, ela ainda está no seu estado de trabalhar somente em um único réplica set, e a gente escolher o shard que vai colocar, que vai depositar esta coleção. Então, isso acontece também de maneira otimizada, de maneira online, transparente, sem parada para a aplicação. E nesse processo de resharding, quantas vezes mais rápido ele é feito? Na versão 8.0 de MongoDB, incríveis 50 vezes mais rápido. É impressionante. Bem impressionante mesmo. E o que é Queryable Encryption? Essa é outra funcionalidade também muito interessante da gente explorar. O Queryable Encryption, ou consulta criptografada, é uma técnica que a MongoDB é pioneira na indústria de banco de dados, para que as informações sejam trabalhadas e acessadas e manipuladas pelo banco de dados com criptografia de ponta a ponta. Então, eu estou falando que o dado está criptografado em repouso no disco, em trânsito na interface de rede, está criptografado também em memória e em CPU. Então, é um nível de criptografia extremamente elevado para aqueles casos de usos muito, muito sensíveis. A grande novidade da query criptografada, né, é que agora a gente consegue trabalhar também com ranges. Até então, a gente trabalhava sempre com uma consulta simples. Eu quero botar um critério simples, né? Este código igual a este outro código, né? Esta pessoa com este CPF, esta empresa com esse CNPJ. Agora a gente consegue fazer aquelas buscas que são intervalos. Então essa é uma grande novidade. Bom, Lourenço, então você consegue resumir pra gente quais são as novidades do 8.0? Com certeza. Então vamos relembrar. Alto desempenho, primeiro pilar. Escalabilidade, sobretudo horizontal. Gestão eficiente de diferentes cargas de trabalho, seja para escrita ou leitura intensas, e segurança. Nós falamos de novidades de alocação de memória, de otimização do uso do oplog e consequente melhoria do uso do write concern de maioria. Falamos do query shape, do query insights, do query profiler e também do queryable encryption. Então tem muita novidade legal para a gente explorar na versão de MongoDB 8.0. Seja no Atlas, que eu convido todo mundo aqui a utilizar e experimentar, ou na sua versão gerenciada por você mesmo de MongoDB. Maravilha. Muito obrigada por assistirem mais esse episódio de Fala MongoDB. Eu sou Júlia Comarim. Eu sou o Lourenço Taborda e espero você no nosso próximo episódio.